Olá, voltamos para mais uma aula de língua portuguesa na oitava etapa. Vamos conhecer, o conteúdo da nossa aula de hoje, que hoje será o momento de praticar. Então vamos lá praticar nossas atividades. Iremos trabalhar sobre os estudos textuais, tá bom? Nós trabalhamos esse assunto na aula anterior, falamos sobre a estrutura de um texto, os elementos que o compõem, E agora a gente vai fazer o nosso praticando sobre esses assuntos. Então, vamos lá para as nossas atividades interativas. Então, a primeira questão, como sempre, uma interpretação de língua portuguesa, você vai ler e compreender, para poder identificar os elementos desta narrativa, que nós conversamos na aula anterior. Então, você vai ler o texto que se chama A Incapacidade de Ser Verdadeiro, que é para tirar as informações necessárias para a questão. Então, nós vamos para a nossa primeira questão, você vai analisar o texto e vai responder. Nesse texto, a narrativa é gerada pela aparição de seres fantásticos, ida de Paulo ao médico, imaginação do menino ao criar suas histórias fantasiosas ou proibição de jogar futebol. Então, você vai ler o texto, e conforme as informações, você vai marcar a alternativa conveniente, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta para conferir. Até mais.
lá voltamos, né, para os comentários da questão. Então, vamos voltar lá na questão e saber do que se trata, né? Vamos voltar para recordar. Nesse texto, a narrativa é gerada pela... Aí você viu que lá no texto, né, vai ter uma criança, um jovem, né, que ele imagina muita coisa, né? E a partir daí, dessas situações que ele inventa, é que se desenrola toda a história, né? Então, por que há esse início de narrativa, né? O desenvolvimento dessa narrativa é o conflito gerador. O conflito é aquela determinada situação que é responsável pelo resto da trama, né? Pelo desenvolvimento da trama, porque se não há esse conflito, a trama vai ficar, né, perdida, não vai ter um final e não vai, você não vai ter um resultado, né? Não vai saber o final da história. Então é muito importante esse conflito gerador, porque através desse conflito é que você vai ver todas as situações, né, dentro do texto. Então essa narrativa é gerada, né, a partir daqui da letra C. Você viu que a imaginação do menino ao criar suas histórias fantasiosas. Então, a partir disso, né, você viu que a mãe, com tanta criação, com tanta imaginação, a mãe ficou preocupada, né, com a situação e levou ao médico, como você pode observar aí no gabarito que nós preparamos para você, né? Olha, a preocupação da mãe que a fez levar o filho ao médico deveu-se ao fato de o garoto usar a imaginação em excesso, criando com frequência histórias fantasiosas. Ela disse, não, isso está errado, né? Meu filho, ela achou que estava mentindo demais e no fim a criança é apenas uma pessoa que gosta de criar, de fantasiar. Então, espero que vocês tenham marcado, né, a alternativa que está coerente com o texto. E agora iremos para a segunda questão. A segunda questão também, você vai marcar a partir da leitura do texto, né? Muito importante que você faça essa leitura constante do texto, né? E sempre eu falo que leia o tanto quanto puder. Daí depois você vai para a alternativa. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Então você vai saber, com a leitura você vai notar, né, o que foi, a partir de que os fatos narrados aconteceram, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta também para fazer os comentários com relação a esta questão. Até mais.
Ok, voltamos agora, né, para os comentários da questão e vamos voltar ao texto para a gente ver o título do texto, que pelo título já dá para a gente ter uma ideia dos acontecimentos, que é o homem do olho torto, né? Então, por quê? Né, a história se passa no sertão nordestino, como vocês leram no texto, então, a partir daí tem todos os acontecimentos, né, todas a história toda se envolve com algo muito sério, que foi o acidente no olho, né, de Alexandre. Então, a partir de todos esses acontecimentos, houve, né, o início e o final da história. Então, para que isso acontecesse, a gente vai voltar lá na questão, para ver o que é que a questão, o que deu origem aos acontecimentos, aos fatos do texto narrado, o que foi. Então, lá no sertão, né, começou com os fatos que ocorreram durante toda a narrativa. Será que foi que a origem foi pelo fato de Alexandre falar muito, que aconteceu, tudo que aconteceu com ele, para ele ficar com o olho torto? Ou foi o hábito de Alexandre falar cuspindo? A caçada de Alexandre à égua pampa, será que foi isso que deu origem, né, a todos os fatos? Ou a caçada de Alexandre a uma onça, né? Vocês viram no desenrolar da história, né, que houve nesse acidente com o olho de Alexandre. Então, o que foi? Por que que isso aconteceu, né? Na letra A diz que ele, por falar muito, o outro falar cuspindo, a letra B. Mas, né, a questão coerente com essa origem dos fatos narrados foi a letra C. É a caçada. Então, tudo aconteceu por conta da caçada de Alexandre à égua pampa. Então, por ele correr atrás, né, procurar a égua pampa, então aconteceu, né? Tudo que aconteceu com ele. Então, isso aí que deu a origem dos fatos. A partir daí, houve todo o desenrolar da trama, né, dos acontecimentos. Então, a gente vai agora para a terceira questão. Então, na terceira questão, observem que o texto se chama Infância. Você também vai ler o texto. Vai lá para a questão, se você tiver condições de ler o texto mais de uma vez, leia, para poder ficar mais seguro para responder, né, a questão. Então, nesse poema, né, que você vai ler, a terceira estrofe evidencia o espaço da narrativa, narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa, o tempo da narrativa. Então, são esses aspectos da narrativa que você vai identificar qual deles, né, lá está condizendo com o texto. Daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, estamos de volta agora para conferirmos o resultado, né? Vamos ao texto, vamos voltar ao texto para a gente identificar a terceira estrofe. Olha só, a questão pergunta, né? Nesse poema, a terceira estrofe evidencia o quê? O espaço da narrativa está dizendo nessa terceira estrofe que aconteceu na lagoa, lá na rua, na floresta. Então, esse espaço não está sendo evidenciado na terceira estrofe. O narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa e o tempo da narrativa, se foi ontem, se foi hoje, né? Então, tudo isso você vai identificar lá. Então, nesse poema, a terceira estrofe evidencia, né, vamos ver, o narrador em primeira pessoa. Porque eu quero saber como eu identifiquei que quem está falando está presente na narrativa. Então, vou saber através de quê? Né, tem uma hora lá no poema que a mãe dele fala o seguinte, olha, quando ela diz, minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Veja, gente, esse cozendo aí com S, lembrando que cozendo com S é de costurar, né? Não é, então ela, a mãe sentada lá costurando, olhando para mim. Quando ele diz olhando para mim, está evidenciando que ele está lá, né? Evidencia a primeira pessoa. Quem narra a história está presente lá. Então, é neste momento que nós, né, entendemos que ele estava lá, porque a mãe dele estava costurando e ele disse que estava olhando para ele. Então, nesse poema, a terceira estrofe evidencia o narrador em primeira pessoa. Então, você vai marcar aqui a letra B, né? Geralmente as narrativas é um dos elementos da narrativa, né? O narrador, que ele pode estar em primeira pessoa quando ele fala, né? Que dá para identificar que o narrador está presente na história, eu fiz, ou então ele está ali, né? Ele faz parte, ele é personagem. Narrador em terceira pessoa, ele só observa de longe, ele conta, ele não está lá, né? Ele conta ações de outras personagens, né? Então, agora a gente vai para a quarta questão. Vamos lá. Então, você também, né, vai ler um texto, sabe que língua portuguesa é isso, né? Muita leitura, interpretação, compreensão de texto. Então, o texto se chama Greg o Passarinho. Você vai ler esse texto e vai lá para a questão. Então, o que fez, né, com que essa história acontecesse? Né? Dá para ver que todas nessas questões, elas trabalham, né, o conflito gerador das histórias. Então, você vai ler o texto e também vai marcar a alternativa conforme que está lá no texto, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
perguntei, agora vamos conferir o resultado da nossa atividade. E aí, conseguiram chegar na resposta? Então, vamos conferir. Olha, o texto, né, ele começa, né, quando Greg sai, né, em busca de, no bosque, né, foi em busca de cogumelos. Então, a partir daí, ele encontra uma certa situação, né? Então, com esta situação, a narrativa vai se desenvolvendo. Vamos ver qual é esta situação? Então, o que fez com que essa história acontecesse? Né? Sempre tem algo que induz uma conversa, né? Algo que induz uma escrita, então não é do nada que você começa uma narrativa, mesmo oral, né? Escrita do mesmo jeito. Então você só começa a escrever ou contar um fato, né? A partir de acontecimentos, né? De coisas que você viu, de coisas que você criou, né? Então, o que fez essa história, né, se desenrolar? Será que foi a letra A, a mãe de Greg cuidar do passarinho? A mãe de Greg fazer omelete para o jantar? Greg achar um passarinho caído do ninho? Ou Greg levar cogumelos para o jantar? Então, né, a história se desenvolveu a partir da alternativa C, né? Greg achar um passarinho caído do ninho. Então, a partir daí, né, a partir daqui, desta alternativa, né, os acontecimentos foram se desenrolando, se desenvolvendo. Então, observei, quem ainda não marcou, aproveita a oportunidade. Então, nessa temos o fato de que desencadeia os outros acontecimentos da narrativa, ou seja, todas as outras situações da narrativa são decorrentes dessa ação de do menino encontrar um passarinho, né, caído lá. Então, tudo começa a se desenvolver, a se desenrolar a partir deste verso aí que foi colocado da alternativa C, né, desse trecho. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado das nossas atividades e até a próxima aula.